Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos lendo o livro de Neemias, falando do começo de algum projeto, do desenvolvimento de algum projeto, do recomeço, de uma vida, vamos dizer assim, de levantar as estruturas da nossa vida, tomando como exemplo Neemias. E no vídeo anterior, nós vemos que os inimigos tentaram parar a obra que Neemias estava executando. Então ele colocou pessoas para vigiar de noite, para vigiar durante o dia e enquanto trabalhavam, dando exemplo para nós de que nós devemos estar constantemente vigiando, principalmente naqueles momentos em que nós achamos que podemos descansar simplesmente e esquecer um pouquinho do projeto, do que nós estamos fazendo, e não devemos parar. O que nós estamos fazendo? E agora nós vamos ler o capítulo 5, do 1 ao 13. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda assim diziam: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uva foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os meus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus, que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora, vocês que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uva, de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois, tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Irmãos, é longo, bem longo aqui o que nós acabamos de ler. Para que tudo fosse reconstruído em ordem, Neemias teve que lutar pela justiça. O Criador não gosta de injustiça. O
O Criador dos céus e da terra não se agrada com a injustiça, com a exploração, com a escravidão e com tudo de ruim que você vê hoje, por exemplo, que existe no mundo. Só que, passando para a nossa vida hoje, existem coisas que são injustiça, só que socialmente é aceitável, por algumas pessoas ou por muitas. Uma coisa assim que vai doer lá na alma, mas eu vou falar. Roubar sinal de Wi-Fi é uma injustiça. Desculpa falar isso pra vocês. Vai ter gente que vai ficar com muita raiva de mim. Não me xinga, mas é verdade. E várias outras coisas que a gente sabe que é errado, mas a sociedade acha a coisa mais normal do mundo. O Criador não apoia projetos que no meio dela tenha injustiça, algum tipo de injustiça. Nós temos que rever os nossos conceitos sociais, os nossos valores, cristãos até, para saber se estamos de acordo com aquilo que está no coração do Criador. Porque se no meio do projeto a pessoa apoia alguma causa injusta, o Criador pode deixar de fazer parte desse projeto e esse projeto ir sozinho com a pessoa e acabar não dando certo, porque ele não está mais naquilo ali. Ele não compactua com a injustiça. Ele ficou junto com Neemias por causa do coração de Neemias. Você vê que aqui o povo está reclamando com Neemias que está passando necessidade, porque o próprio povo, os próprios líderes daquele povo estavam explorando eles, empobrecendo mais ainda o povo e explorando eles, de forma que o que Neemias podia fazer? Ir lá e reclamar com aqueles responsáveis. O Criador não compactua com a injustiça. Por isso nós vamos ver em algumas profecias que nós já lemos aqui, naqueles vídeos de capinha Novo Céus e Nova Terra, e falamos disso também lá no blog durante esse ano de 2018, que há profecias onde o Criador vai dizer que vai destruir a iniquidade, a injustiça e todos os que praticam a iniquidade e a injustiça, porque Ele abomina. Nós temos que ter muito cuidado. Se nós queremos que Ele continue no projeto, justiça, no mínimo. É isso que Ele pede de nós, porque Ele é um Deus justo. Aqui terminamos a reflexão no livro de Neemias. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!